Eu queria mudar de assunto porque a gente falou de melhorar o país, né? Independente do que aconteça com as redes de supermercados, depois ter um país melhor. E uma coisa que torna o país melhor é a democracia. E a gente tem um documentário no ar sobre isso, né? E a gente precisava falar dele um pouquinho mais hoje porque é exatamente esse o raciocínio do filme, né? A democracia tornou o país melhor. Sem dúvida nenhuma. A gente está falando do doc Democracia e História Sem Fim, né? O primeiro episódio está no ar, no streaming do Meio, desde a semana passada. E é o primeiro doc do canal Meio, né? Eu sou roteirista desse doc. Tive o privilégio de escrever esse roteiro e eu acho que o que tem de, assim, de mais legal ali é essa visão do todo da democracia brasileira desde o fim da ditadura, né? É um arco narrativo ambicioso. A gente, em uma hora e pouquinho, a gente cobre essas décadas, que foram décadas de profundas transformações na sociedade brasileira, né? Profundas. E a gente tende a esquecer isso. Quando hoje tem um debate sobre, não, a democracia tem que ser relativizada, vale a pena abrir um pouco mão de uma parte da democracia para ter mais ordem, ou para ter uma sociedade menos violenta, para ter isso, para ter aquilo. É uma discussão que é real, que, enfim, o que o Levitsky chama de autoritarismo competitivo, ele ataca a democracia justamente aí, né? Vamos abrir mão de algumas prerrogativas da democracia para ter outros ganhos que eles prometem. Mas o que eu acho interessante, assim, que o nosso documentário mostra de maneira muito clara, muito nítida, é que a democracia, com todos os seus altos e baixos e brigas, então, ela transformou o Brasil em pouco tempo, relativamente pouco tempo, de um país muito, assim, com muito mais injustiça, com muito mais pobreza, com muito mais miséria, com muito menos horizonte, com muito menos educação, com muito menos saúde, que nós tínhamos nos anos 80. Né? E as pessoas hoje já dão de barato uma série de ganhos que, não, é assim, a vida é assim, agora a gente já pode se dar o luxo de dizer que quer uma ditadura. Assim, assistindo esse documentário, fica muito difícil sustentar de maneira honesta uma opinião como essa. Quer dizer, aquilo ali foi fruto da democracia e nenhum outro regime poderia ter produzido esse tipo de avanço que se produziu no Brasil. O Brasil é um país melhor. Assim, a gente está falando aqui de uma série de problemas e tal. Tem sempre uma sensação de que nós demos errado, o Brasil deu errado, é preciso uma mudança total e drástica para resolver isso aqui, porque essa terra não tem jeito e tal. Tem uma visão meio fatalista, meio derrotista, meio vitimizadora, que é normal. Acho que as conversas tendem a ser essas mesmo. Mas, assim, até por isso é muito importante a gente parar para... Então, olha só, vamos recapitular um pouquinho aqui o que era o Brasil em 1985, quando a eleição indireta do Tancredo Neves pôs fim àquela ditadura inaugurada em 64. O que era o Brasil ali naquela hora e o que é o Brasil hoje, né? Em termos de qualidade de vida, em termos de qualidade de vida para a sua população. É outra coisa, é outro mundo, é outro país. Então, quando a gente hoje se vê diante de uma crise da democracia no mundo inteiro, eu acho fundamental lembrar isso. Nada disso resolve os problemas de agora, tá? A gente continua tendo que encontrar respostas que não estão dadas, né? A democracia está, de fato, sendo desafiada. E não é só no Brasil. E essas respostas que a gente vai encontrar para isso, a gente não sabe exatamente quais serão. Agora, não vamos esquecer que foi essa tal desafiadíssima democracia
que transformou o Brasil da água para o vinho. Sérgio, eu acho que tem um momento de virada no filme que eu acho que você constrói muito bem, porque as pessoas às vezes não têm muita noção de o que é o trabalho de escrever um roteiro num documentário, que é muito mais complicado, né? Porque não são só as suas palavras. Você tem que pegar uma série de entrevistas e meio que pegar vários trechinhos das entrevistas, enfileirar num contínuo, né? numa linha reta da primeira palavra do documentário até o fim, e fazer com que aquele todo faça sentido e conte uma história. Tem um momento de virada que eu acho que é chave e, ao mesmo tempo, é o grande mistério da crise que a gente está. Que é o seguinte: a gente tem nitidamente um regime democrático que entregou para os brasileiros muito mais do que jamais qualquer governo brasileiro tivesse entregue. A partir de 1988, o Brasil entregou para os brasileiros como nunca havia entregue antes. A vida do brasileiro médio ficou muito melhor. Claramente melhor. O que acontece para, de uma hora para outra, as pessoas começarem a ficar insatisfeitas? Porque, no final das contas, a crise que a gente está vivendo as pessoas, obviamente, estão percebendo ali em 94, 2002... Está todo mundo percebendo que a vida está melhor. A vida está sempre ficando melhor. E aí, de repente, pá! Tem uma certa revolta de pedaços grandes da sociedade. Você encontrou alguma resposta construindo esse roteiro para o que acontece para essa mudança? Deixa eu aproveitar e emendar uma participação aqui do Iguel. Ele diz o seguinte: desde a redemocratização não houve mais nenhum avanço. E o DOC mostra que houve, né? A partir da redemocratização houve mais avanços, começou, né? Mas representa essa sensação que o Pedro está falando de que, de repente, tudo começou a piorar. Eu acho que aí tem muito também de uma certa pressa, né? De uma certa ignorância, assim, de não analisar os fatos, né? Porque assim, o Brasil melhorou sob qualquer índice que você pegar, social, econômico. O Brasil é um país muito melhor. Agora, eu acho, assim, respondendo a pergunta do Pedro, eu acho que tem uma coisa que talvez seja, que a gente possa dizer que é uma lei universal, que a gente esbarra lá, em alguns entrevistados falam disso muito bem, que é o quanto a inclusão, né, de fatias cada vez maiores da população na cidadania, nos direitos, enfim, sociais e econômicos, gera insatisfação, né? O quanto isso gera de frustração. O exemplo do SUS é um exemplo muito claro, né? O Brasil não tinha um sistema de saúde para toda a população antes do SUS. Tinha para quem tinha carteira assinada e tal, era uma coisa mais restrita. O SUS universaliza isso. E universaliza isso muito rapidamente, em poucos anos, né, em uma década. Ele monta um sistema que é um sistema muito impressionante, muito amplo e tal, mas de baixa qualidade. O atendimento é ruim, porque teve que incluir, teve que esticar a cobertura, até quando você estica demais, vai ficando fininho. E isso gera uma insatisfação. Então, assim, eu acho que 2013, a grande explosão de insatisfação popular nas ruas e tal, de maneira meio difusa, sem pautas muito claras, sem uma liderança clara, ele tinha esquerda, tinha direita, né? Quer dizer, 2013 ainda precisa, eu acho que precisa ser mais bem explicado do que já foi. Mas aquela insatisfação ali, eu acho que tem muito a ver com isso. Você estava pegando gente que, cara, começou a sentir o gostinho de ser cidadã, né? E agora que ela é cidadã, ela quer mais. Ela não vai ficar satisfeita com essas migalhas, com essa educação de baixa qualidade, com essa saúde de baixa qualidade. Então, assim, é um problema que decorre de uma solução anterior. Isso é democracia, né? E eu acho que isso talvez possa ser universalizado. Eu acho que talvez isso acontecesse em qualquer lugar que passasse, qualquer país, qualquer terra que passasse por um processo semelhante ao que nós passamos. Mas eu acho que também
entra aí nesse pacote algumas características que são brasileiras mesmo, né, de como o processo se deu aqui. Eu acho que a eleição de 2014 é uma eleição crucial, assim, um divisor de águas mesmo, né? Como diz um dos nossos entrevistados, né, o sociólogo Sérgio Abranches, o impeachment da Dilma Rousseff, que é, digamos, uma decorrência dessa eleição de 2014, é o momento em que a sociedade brasileira se divide em dois polos e até agora não se reencontrou. Aquele muro de metal que foi erguido ali na esplanada dos ministérios para separar um grupo do outro, né? Exatamente. Ele disse que aquele muro, assim, está de pé até hoje, no sentido metafórico e tal. E eu acho que é meio que inegável isso, né? Foi um evento profundamente traumático ali, assim. E isso eu acho que compreender isso vai além, inclusive, do que você acha do impeachment. Você pode achar que foi legítimo, que foi ilegítimo. Você pode achar tudo isso, mas que foi traumático pra caramba, foi. Eu acho que é interessante você juntar isso com a eleição de 2014, porque assim como uma quantidade muito grande de pessoas que são eleitores da esquerda sentem que houve, no mínimo, uma trapaça no impeachment, uma quantidade muito grande de pessoas que está do outro lado acha que houve uma trapaça na maneira como foi vencida a eleição de 2014, né? Sim. As mentiras no horário eleitoral, tudo mais, quer dizer, os dois lados se sentem, de certa forma, traídos e ludibriados, enganados e, tipo, como os dois lados, de uma certa forma, olham para o outro e dizem, você jogou sujo, então agora eu vou jogar sujo. E aí começa um ciclo vicioso, ali, né? Eu acho que só faria ponderação de que, assim, críticas ao que foi dito no horário eleitoral e a promessas não cumpridas de políticos são coisas que não derrubavam o presidente até esse momento aí, né? Luísa, foi feio o que a Dilma fez em 2014, porque ela, em essência, é mais do que críticas no horário eleitoral. E a campanha do PT contra a Marina Silva foi mentirosa. Eles disseram e afirmaram que havia uma relação entre a independência do Banco Central e continuar havendo comida na mesa dos brasileiros. O PT nunca tinha mentido tão escancaradamente numa eleição. Mas, independentemente disso, a Dilma trapaceou nas contas públicas para fazer parecer com que uma crise econômica violenta que estava começando a ocorrer não estava acontecendo. Entendeu? Enganou os números ali, que é o troço que, no fim das contas, vai dar base para o impeachment. Veja, eu não estou fazendo uma defesa ou da outra. O ponto que eu estou fazendo aqui é o seguinte, os dois têm razão. Houve trapaças e trapaças reais nos dois casos. O governo Fernando Henrique, do primeiro para o segundo, também houve uma mudança econômica. O governo não estava mentindo a respeito de como estavam as contas públicas. Isso não aconteceu. Mas ele segurou o dólar. Houve uma mudança de política de como você segurava o dólar, que se resolveu como? Se resolveu com uma desvalorização depois da eleição. Que você pode perfeitamente chegar e falar, isso foi uma trapaça. O que o PT naquele momento fez? Puxou imediatamente uma campanha de fora FHC, impeachment já. Quer dizer, o PT dizer que em 2016 é ilegítimo você pedir um impeachment por causa disso, tendo feito a mesma coisa em circunstâncias similares com o Fernando Henrique, é aquela coisa assim do tipo, vem cá, assim, ele não fez exatamente a mesma coisa, né, Pedro? Eles não tinham poder para fazer impeachment. Eles usaram uma palavra de ordem ali para inflamar as ruas e tal, irresponsavelmente, eu acho. Sim. Irresponsavelmente. A diferença é que eles não tinham o poder de fazer o impeachment de fato, mas se eles pudessem, eles fariam. Então, mas aí a história de que o que viabilizou o impeachment da Dilma não foi necessariamente a pedalada fiscal, mas o fato dela não conversar com o Congresso e com o Eduardo Cunha e não fazer o leilão todo que precisava ser feito para ela se manter no poder, como fizeram depois e como trouxe a gente até essa lama que a gente está com todo o orçamento na mão do Congresso. Eu não chamaria de leilão todo, eu chamaria de negociação.
E eu sei que você está fazendo essa cara assim de como assim e tudo mais. Eu estou acompanhando. Negociar base no Congresso é meio que o trabalho de qualquer presidente da República no nosso regime de presidencialismo de coalizão. Isso eu concordo. E a Dilma escolheu não fazer isso. Como, aliás, o Bolsonaro escolheu não fazer isso também, tá? Mas aí ele vendeu o que precisava vender e se estabeleceu no poder e foi até o final do mandato. A Dilma não fez. Mas quando eu falo que 2014 foi uma eleição muito problemática, eu não estou de maneira alguma justificando o impeachment Eu não achei que você estava. Da Dilma com isso, não. Inclusive, eu acho que o impeachment da Dilma é um desastre. Um desastre. Eu acho que eu concordo com você. Bolsonaro é filho dele, enfim, é um desastre. Foi um momento que o Brasil descarrilhou legal. Se os caras esperassem mais 2 anos, eles ganhavam a eleição de lavada e estava tudo certo. Né? Não, é isso mesmo. E eu não tenho nenhum mérito, né? Como eu fui a favor do impeachment, eu não tenho nenhum mérito de dizer, era óbvio, inclusive não, porque eu não percebi também. Eu cometi um erro de análise política. Ali, claramente, eu não percebi o quanto que o impeachment ia bater como uma ruptura das regras vindo da esquerda. E na esquerda como bateu. Bateu como rompeu-se uma regra fundamental. Mas aí eu acho que está o problema, que e isso eu acho que bate como uma das grandes questões que trazem a esquerda não consegue olhar, calçar os sapatos da direita e perceber o quanto que naquela eleição de 2014 a coisa foi percebida como igualmente uma ruptura das regras, porque o PT jogou aquela eleição de uma forma diferente. O PT fez campanha de uma forma radicalmente distinta do que jamais tinha feito. E isso foi percebido pela direita, inclusive pelos eleitores de direita, não só os políticos, como os caras jogaram sujo. Foram desleais, eles traíram o jogo. Ali tem um troço, eu não estou dizendo que um está certo e o outro está errado, é só reconhecendo como que é percebido. Eu acho que eu tive um pouco mais essa percepção dessa ruptura na época do impeachment, pelo seguinte, a gente já teve essa conversa aqui no Central das manifestações de 2015, né? O impeachment foi em 2016, então as manifestações ali em 2015, quando eu comecei a ver as pessoas na rua com cartaz de intervenção militar e tal, e aquilo me chocou profundamente. E aí eu comecei a olhar para as manifestações de impeachment já como um brotinho golpista ali, assim, porque se tem 3 pessoas pedindo intervenção militar e o resto não vai para casa, marcha ao lado daquelas pessoas, para mim isso era uma coisa muito grave. E eu tive exatamente essa sensação que você fala de que o meu voto foi descartado, assim, naquele processo, porque eu via um Congresso que não estava bem intencionado e via uma presidente que tinha sido completamente inábil na negociação com esse Congresso, mas eu não via nisso um motivo para ela ser destituída do cargo, assim. Então, eu fiquei exatamente nessa sensação e por isso eu fiquei com esse sentimento de que em 2014 essa derrocada já estava dada, assim, mas... E uma coisa interessante também de 2014 é que aquele pedido de recontagem dos votos, aquele desafio ao resultado da eleição, era também inédito, né? Do Aécio, com certeza. Do Aécio. Com certeza. É um embrião do Bolsonaro desafiando as urnas. É isso mesmo. 2014 é realmente uma eleição muito, muito chave. E é o ano do 7-1. E é o ano do 7-1. Não é à toa. Não vai o 7-1. Sim. Eu estou escrevendo uma história desse período e ela é dividida em 3 partes. A última parte se chama 7-1, que começa justamente em 2013. Mas você sai, Sérgio, só como uma última pergunta, você sai com alguma esperança de ter feito esse documentário, de ter escrito o roteiro? Saio, porque isso que a gente estava falando aqui, dessa percepção do quanto a democracia melhorou o Brasil, nem eu tinha. Isso não é uma coisa que você tem essa clareza toda, né? Quando a gente começou a estudar e se conversar com as pessoas, estudar esse período e tal, isso foi ficando cada vez mais nítido. Então, assim, eu acho que os desafios são imensos. Assim, tem dias que eu estou muito
pessimista, mas a democracia ela é muito frágil, né, no sentido de que ela permite, é um regime que permite que o inimigo dela se eleja. O inimigo declarado da democracia pode se eleger numa democracia, e isso é democrático, né? Parece meio que um paradoxo, e é, de fato, meio paradoxal, mas ela precisa disso para sobreviver, porque se você impede o seu inimigo de concorrer, você não é democracia mais, né? Então, ela tem essa fragilidade, mas essa fragilidade é a grande força dela também, né? Ela é extremamente maleável, ela é extremamente adaptável e resiliente, como está na moda dizer, né? As pessoas acham que resiliente quer dizer resistente, né? Resiliente não é resistente. Resiliente é o que não quebra, é o que se dobra e volta, né? Esse é o resiliente. E a democracia se ela tem alguma coisa que a define, é isso, é essa resiliência e que, assim, propõe a negociação de novas soluções para novos problemas que nunca vão deixar de surgir. Então, eu acho que dá para ter esperança, sim. Eu vivi para ver Sérgio Rodrigues usar a palavra resiliente a sério. Mas explicando. Mas explicando. Ah lá, Sérgio Rodrigues. Eu queria dizer que hoje a gente falou de 2014, incendiou aqui o chat e estamos indo embora, é isso? Poxa vida. Estamos indo embora. Mas eu só queria falar uma última coisa, que é mais sublinhar o que o Sérgio já falou. Eu estou muito feliz com o documentário e eu posso falar à vontade que eu estou muito feliz com o documentário, porque no documentário eu sou apenas um talking head. A direção é do Ricardo Rangel, o roteiro é do Sérgio Rodrigues e, de fato, está lá a minha cara abrindo e fechando a boca, produzindo sons. Caipirinha na praia, gente, sabe? As palavras são todas do Sérgio, não minhas. Foi tomar caipirinha na praia. Quem tomou caipirinha foi você, não é? Então eu não vou falar que aquela caipirinha era um suco de limão que... Era fake a caipirinha. Era fake, era absolutamente fake. Mas o ponto fundamental e que me deixa muito feliz com esse filme, que é o primeiro filme do meio, é uma história de como que a democracia brasileira melhorou o Brasil, como que a república que nasce com a Constituição de 1988 é a melhor coisa que a gente já teve em termos de governo. E eu não estou falando do PT, não estou falando do PSDB, eu estou falando de tudo. Da alternância, inclusive. Né? Da alternância, inclusive, que é da natureza da democracia. Um faz um troço direito, o outro faz o outro. Como que esse país melhorou? A gente precisa fundamentalmente lembrar que, com todos os problemas que a gente tem, e são conhecidos, este regime melhorou o país, e não melhorou o país assim para as tabelas dos economistas. Melhorou a vida das pessoas que moram nesse país. E se não é para isso que serve um Estado, se não é para isso que serve um regime, para que é, né?